sei explicar, eu acredito que pela profundidade que nós não alcançamos totalmente. Por mais que eu fale, que eu estude, que eu ore, que eu busque, eu sei que estou numa superfície. Não consigo descer na profundidade da vida que está querendo falar. Mas aí nós contamos com a ação do Espírito, que ela é mais importante do que o que eu falo. A ação do Espírito ela trabalha no nosso interior. Eu não sei no seu interior, mas no meu interior tem que trabalhar de uma forma que eu não consigo explicar em palavras. Eu não consigo explicar. Então, é uma mistura de paz, de alegria, com responsabilidade, uma mistura de leveza com peso. Eu não consigo colocar em palavras. E hoje não é diferente. A ministração de hoje, ela mexeu muito, ela tem mexido muito comigo há dias. E eu gostaria que nós orássemos, para que nós tivéssemos a iluminação daquilo que o Senhor revelou para João. A palavra foi revelada para João. Agora nós precisamos da luz de Deus, para que nós possamos entender aquilo que está posto nesse texto, que é denso, que é profundo e que é belo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você começasse falando com Deus. Nós oramos pela palavra. Eu conto com a tua palavra que diz que o Senhor me fortalece na minha fraqueza. E esse texto de João, ele revela a minha fraqueza. Ele mostra, Senhor, ele revela a nossa fraqueza. Diante da nossa fraqueza, nós te ser Pai. Se não for a tua graça, se não for o Senhor em nós, mas nós te louvamos pela tua palavra, porque a palavra é luz. Como disse Davi, derrama luz nas nossas trevas, derrama luz nas nossas trevas, e nos transforma para a tua glória, em nome de Jesus. Eu te início, te perdão pelos irmãos, que mais tarde, paletó hoje. Sei que tem uma figura do pastor de paletó, mas eu não consegui, eu confesso que eu pus, mas na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, não vai dar certo, está muito quente. E a Cris me ajudou a quebrar a religiosidade de pregar de paletó. E ela falou assim, vai sempre. E aí ela falou assim, vai de camiseta, camisa de manga curta. Aí eu vim de camiseta. Ela olhou assim, você vai de camiseta? Eu sou do outro extremo. Eu não vou de paletó, eu não vou de camiseta. E eu pedi que os irmãos me perdoassem. E quem sabe, domingo vem mais fresco, a gente consegue pregar conforme o figurino. O texto de 1 João, capítulo 2, versos 7 a 8, está escrito: amados, eu vos escrevo um mandamento, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, vos escrevo novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis
conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Graças a Deus. Foi diante do comportamento das igrejas da época de João, e diante das pregações que os falsos profetas estavam fazendo, na verdade os falsos mestres estavam fazendo, que João decidiu escrever essa carta. Por causa de alguns elementos, nós temos a certeza de que João escreve essa carta, primeiramente, para a igreja em que ele pastoreava. Você observa a quantidade de vezes que ele usa a palavra eu vos escrevi, eu vos escrevi, eu vos escrevi. São várias, são dezenas as vezes ao longo da carta que ele coloca esse termo, eu vos escrevi. E o fato de ele escrever o que ele escreveu é justamente para não se perder no sermão. O sermão pregado no domingo, ele se perde ao longo da semana. Nós não conseguimos nos lembrar totalmente. Talvez na segunda nos lembramos de muitas coisas. Na terça, poucas coisas. Na quarta, já estamos nos esquecendo. A riqueza da célula, porque aí quando a gente está começando a esquecer, a gente lembra de novo. Hoje nós temos tecnologia, esse sermão está sendo gravado, colocado no Facebook, colocado no YouTube, mandado pelo WhatsApp, a gente pode ver outra vez. Tem muitos irmãos que fazem isso. Entra em contato, pastor, eu assisti tantas vezes seu sermão. E eles falam, o senhor disse isso, eu fico pensando, será que eu falei isso mesmo? Porque tem hora que a gente não lembra de tudo. E João, para evitar isso, ele falou assim, eu preciso escrever. E aquilo que ele escreve é uma doutrina tão séria, tão profunda. Como nós vimos lá no capítulo 1, ele apresenta 3 condições importantes. Ele mostra quem é Deus, a condição de Deus, Deus é luz e nele não há trevas. Ele mostra a condição do homem. O homem tem a natureza má e comete pecados por causa dessa natureza má. E nesse abismo que há entre o homem e Deus, ele fala, olha, eu descobri a vida. E esta vida ela veio justamente para retirar o homem do abismo da sua maldade e permitir que esse homem possa viver a vida de Deus. E ele apresenta Jesus. Por causa deste ensino, duas frentes aconteceram, 2 extremos aconteceram. Um extremo foi o homem que quis viver a vida dissolutamente, já que é só perdoar, pecar e pedir perdão, pecar e confessar que eu sou perdoado, então eu vou viver pecando. Outro pegou e começou a pensar o seguinte, se Deus mandou Jesus para perdoar o pecado e eu pequei, significa que eu estou fora. Nós tivemos de um lado aqueles que são libertinos e de outro lado aqueles que são legalistas. João pegou e falou assim, não é por aí. O evangelho correto é o seguinte, olha, nós olhamos para Deus, que é luz. Ele enviou Jesus Cristo e Jesus Cristo veio para aniquilar o pecado do homem. Isso significa que nós não precisamos mais pecar. Eu vos escrevo para que saibais que não precisam pecar, para que não pequem mais, diz o versículo 1 do capítulo 2. Mas, se alguém pecar, você não está indo para o inferno. Se de repente, no meio da sua trajetória, você quer viver santo, viver uma vida em santidade, mas acontece que você peca, não é o fim. Você tem um advogado junto ao Pai. Não significa que nós podemos viver pecando. Nós queremos viver em santidade, porque Ele nos fez santos. Nós queremos viver retos em justiça, porque Ele nos fez justos. Mas nós temos em nós a natureza pecaminosa, e nós pecamos. Acontece desvios no percurso. João fala, não desespera. Não fica desesperado. Se arrependa, peça perdão, confessa o seu pecado.
para perdoar os seus pecados e confessar e purificar de toda injustiça. E João, ele vem construindo o pensamento e ele fala, olha, aquela pessoa que conhece a Deus, aquela pessoa que tem uma experiência com Deus, essa pessoa que vive a vida de Deus, não tem jeito, ela ama o Senhor. Não tem como alguém dizer que conhece a Deus sem amar o Senhor. O conhecimento de Deus, o amor de Deus são coisas que andam juntas. E João fala, aquele que conhece ama. E aquele que ama, guarda os mandamentos. Eu não guardo os mandamentos para ser amado. Eu guardo os mandamentos porque eu sou amado. Eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu guardo os mandamentos porque eu sou salvo. Eu não guardo os mandamentos para ser filho de Deus. Eu guardo os mandamentos porque eu sou filho de Deus. Amém. E João, ele traz isso, fala assim, olha, aquele que ama, ele guarda. Ele guarda os mandamentos estão nele. E ele diz que à medida que nós vamos guardando os mandamentos, o amor de Deus é aperfeiçoado em nossos corações. E agora no versículo 7, ele diz o seguinte, versículo 6, ele termina de modo brilhante. Ele fala que aquele que está com ele anda como ele deve andar. E no versículo 7, ele diz o seguinte, irmãos, amados, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, vos escrevo novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aqui parece que nós estamos dentro de uma contradição. Parece que João ficou doido. Você pensa o seguinte, eu sei que quando ele escreveu o livro já está bem velhinho. Eu falo, ele pode ter dado uma falha na mente dele. Porque ele fala coisas que parece que não tem sentido. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, eu não escrevo um mandamento novo. É o início do versículo 7. Eu não estou escrevendo nada novo para vocês. Aí no versículo 8 ele diz, mas, contudo, o que estou escrevendo é novo. Você decide, ou é novo, ou não é. Como é que uma coisa que não é nova, de repente ela é nova? Você acabou de falar que o mandamento que você está escrevendo, ele é velho, ele é antigo. E de repente você fala que ele é novo. Como que uma coisa pode ser nova ou velha ao mesmo tempo? É engraçado que a Bíblia fala que servo versátil, mestre versátil na palavra de Deus, ele tira da mesma caixa coisa velha e coisa antiga. Lembra desse texto da palavra dos evangelhos? Ele tira coisa antiga. Ontem nos radicais teve uma banda que eu gostei muito deles, chamada Morada. Eu mandei mensagem para o pessoal do louvor e disse, vamos cantar a música desse povo. E uma das coisas que eu gostei de Morada é que eles estavam cantando uma música completamente nova. Letra que eu nunca vi. De repente, eles começam a cantar letra da música da época da minha avó. De repente, eles estão cantando para a nossa alegria. De repente, eles vão para uma música nova, totalmente. De onde eles tiraram essa? É nova. De repente, eles vão para músicas antigas. E ele cantava música nova, porque isso aqui ele agradou todo mundo. Gente nova e gente antiga. E João está do mesmo jeito, tem o novo e o antigo, que João está dizendo. Ele diz o seguinte, olha que lindo, amados, eu não vos escrevo mandamento novo, não tem nada de novo nisso que eu estou falando. Essa história de Deus ser luz, isso não é novo. Essa história de um pecado separar o homem de Deus, isso não é novo. Essa história de um homem ter pecado na carne dele, isso não é novo. Essa história de
Isso não é coisa nova. Nada disso é novo. Mas isso é mandamento antigo, que vocês ouviram desde o princípio. Desde o princípio das coisas é isso que você está ouvindo. O que nós ouvimos desde o princípio? Que Deus é rei, que Deus é soberano, que não há outro Deus como Ele, que não há outro Deus como o Senhor. O que nós ouvimos desde o princípio: não faça para vós outro Deus, não crie outro Deus para vós, porque o Deus que nós temos, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele pode fazer as suas leis, Ele pode fazer os seus mandamentos. E o que nós ouvimos desde o princípio? Nós ouvimos desde o princípio que aquele que quebra o mandamento do Senhor peca. Pecado é quebrar o mandamento do Senhor. Quando eu desobedeço o mandamento, eu estou pecando. Isso não é coisa nova de João, isso é antigo. Isso é mais antigo que o rascunho da Bíblia. É antes do texto bíblico. E João está dizendo que todos nós já ouvimos isso. Todos nós sabemos disso. E ele vai firmar isso. Ele diz: este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. É a palavra que vocês ouviram sempre. E principalmente quando Jesus veio. Quando Jesus veio, ele começou a trazer a mensagem. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, mudem o jeito de pensar, porque o reino de Deus chegou. E o que é o reino de Deus? É uma atmosfera que tem um rei. O nome desse rei é Deus. Este Deus tem as suas leis, tem os seus mandamentos, tem as suas ordens. Ele manda neste reino. E Jesus está dizendo: mude o jeito que você está pensando, porque o jeito que você pensa não é do reino de Deus. O jeito que você pensa é do reino deste mundo. Mude de mente, para que você possa entrar no reino de Deus. É isso que Jesus fala. E João está falando: este é o mandamento antigo. Mas tem uma coisa nova. Neste mandamento antigo tem uma coisa nova. Tem uma coisa que ainda não aconteceu. Todo mundo sabe que Deus é rei, que Deus faz mandamento. Mas se o homem quebrar este mandamento, ele pega. Mas tem uma coisa nova de João. E a coisa nova é o seguinte: esse mandamento ele é novo, porque ele se torna verdadeiro. Ele se torna verdadeiro nele e em vós. O mandamento se torna verdadeiro em Jesus e em vós, a igreja. Como que se torna verdadeiro em Jesus e em nós? Porque até Jesus nenhum homem conseguiu obedecer a ele. Até Jesus os homens tentaram, mas ninguém obedeceu o rei. Aquele mandamento que estava posto no papel e na letra, de repente ele se transforma em novo. De repente ele se transforma em algo visível. Você pode ver, você pode contemplar. Ele sai do papel e da prática em Jesus Cristo de Nazaré. Ele vem, ele cumpre a lei, ele obedece o Senhor, ele faz tudo aquilo que o Pai quer que ele faça. De repente, toda a humanidade pode ver: é possível. É possível. Existe um jeito de ser feito. E João fala: mas ele não só se fez novo em Jesus, mas ele se faz novo na igreja. Porque agora a igreja tem Jesus. Agora a igreja tem o Espírito que estava nele. E por causa do Espírito que está em mim, eu posso obedecer os mandamentos do Senhor. Por causa do Espírito Santo que habita em mim, eu posso fazer como Jesus fez. Há um mandamento novo. Ninguém grita. Sai em nome de Jesus. Olha para mim. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Quem pode dizer amém por isso? Amém. Existe um mandamento novo na igreja. Olha aqui para mim. O que João está dizendo é o seguinte: este mandamento antigo, que é a palavra de Deus, precisa ser novo na igreja. Nós precisamos obedecer. Nós podemos fazer isso
verdade. É possível nós trazermos essa realidade. E agora ele traz um texto maravilhoso que está no capítulo, versículo 9. No versículo 9, ele continua explicando o que ele está dizendo. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Ele diz o seguinte: aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas se cegam os olhos. O texto é muito simples e praticamente fala por ele mesmo. A primeira coisa que João escreve é aquela pessoa, aquele crente que diz que está na luz. Como nós falamos na semana passada, eu quero reforçar: nós não podemos balizar, fundamentar a nossa vida cristã por aquilo que nós falamos. Eu não posso acreditar que alguém é cristão porque ele diz ser cristão. Não é pelo fato de a pessoa dizer eu sou crente que ela é crente. Não é pelo fato de ela dizer eu sou de Deus que ela é de Deus. João está deixando isso muito claro. Não podemos avaliar as pessoas por aquilo que elas dizem, mas temos que avaliar por aquilo que elas fazem. João está observando a ação. A nossa fé, ela não pode ser restrita àquilo que nós falamos, mas a nossa fé tem que ser coerente com aquilo que nós fazemos. Não adianta eu dizer que eu sou cristão e viver a minha vida completamente distante da palavra de Deus. Isso não vai me fazer cristão, mas vai me fazer um mentiroso. Não adianta eu falar que eu sirvo o Senhor, que eu canto, que eu adoro, se a minha vida não demonstra isso. Eu vou ser um mentiroso. E o que o texto está dizendo, João está falando o seguinte: aquele que diz, porque não pode ser o que diz, tem que ser o que faz. E ele apresenta um conceito fundamental. O conceito que ele traz é: aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão. Aquele que fala que está na luz, nós vimos que Deus é luz. Aquele que diz que está no Senhor, mas odeia o seu irmão, esta pessoa é mentirosa. Ele diz: aquele que está odiando o seu irmão, ele está nas trevas. Se ele está nas trevas, significa que ele está longe de Deus. João então coloca uma questão fundamental para aquele que diz que está na luz. Aquele que está na luz precisa amar o irmão. Só que ele não põe assim. Ele põe da seguinte maneira: aquele que está na luz não pode odiar o seu irmão. Se nós odiarmos o irmão, nós não estamos na luz. Talvez agora muitos de nós respiramos fundo e agradecemos porque nós não odiamos ninguém. Nós olhamos para dentro de nós e falamos o seguinte: eu não odeio ninguém. Porque o ódio é algo muito ruim. O sentimento de ódio, para nós, para o nosso entendimento, está muito junto com o sentimento de morte. Se você ouvir da minha boca, eu odeio o Tiago Batista. E um dia você me vir encontrar com ele, você vai pensar: o pastor Daniel vai querer matar o Tiago. Porque o sentimento de ódio está muito ligado com o sentimento de morte. A Bíblia fala que aquele que odeia é um assassino. As coisas estão juntas. Se de repente eu falo assim: eu odeio a Aparecida, você vai olhar para mim e falar assim: ele é capaz de matar a Aparecida.
E diante dessa palavra nós temos uma sensação. E a nossa sensação é: eu não tenho sentimento contra ninguém. Aí tem gente que já não gosta, não é verdade? Tem gente que já não gosta de jeito nenhum. Mas não é ótimo. É só não gostar. Talvez esse não gostar é aquela coisa assim: eu não quero estar perto dele no mesmo lugar. Se for numa festa, sentar na minha mesa, eu vou comer rapidinho e vou embora mais cedo. Porque eu não gosto daquela pessoa. Talvez algumas pessoas já viram essa expressão: meu santo não bateu com o dele. Não é? Assim, eu olhei para aquela pessoa, ele olhou para mim, meu santo não bateu. Não deu certo. Ah, Chaval até uma pessoa agradável, assim, legal, mas meu santo não bate com o dela. Isso não é verdade, mas é só um exemplo. Aí a gente fala assim: isso até existe, mas odiar não. Nós não odiamos. Nós precisamos entender o significado da palavra ódio. O que significa ódio? Do mesmo jeito que amor, ódio não é um sentimento. Essa coisa que a gente sente do outro, de não gostar dele, isso é sentimento. Mas ódio não é sentimento. Ódio é atitude. Nós vimos no domingo passado que a palavra amor, ela no grego, ela tem várias palavras no grego. Na verdade, no português só existe uma palavra que os tradutores usam para traduzir amor. Mas nós temos em grego 4 palavras diferentes. Uma das palavras que o tradutor traduz como amor no português é a palavra agape. Ela aparece de formas diferentes no texto. Nesse texto ela aparece como agapau, que é o verbo conjugado. E os tradutores traduzem como amor. Mas o sentido dessa palavra não é o mesmo sentido do amor que nós entendemos. A palavra ágape, o melhor sentido é preferir. O melhor sentido da palavra é preferir. Mas o verbo preferir não é tão forte muitas vezes para nós, a ponto que os tradutores resolveram colocar a palavra amor. Mas quando nós usamos esse agape, nós estamos usando a ideia de preferir. O versículo próximo que está escrito aí diz assim: aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Esse verbo amar, o melhor sentido dele é preferir. Aquele que prefere o seu irmão permanece na luz. Esta palavra, se nós dermos uma cavucada mais no sentido dela, nós vamos ver que a palavra significa fazer o certo na hora que o certo precisa ser feito. Então o texto está dizendo, olha só o versículo 10, acompanha a leitura. Está escrito: aquele que ama. Se eu substituir a palavra do rei, aquele que faz o certo na hora que precisa ser feito em relação a seu irmão, permanece em Deus. Amar é fazer a coisa certa na hora que ela precisa ser feita. Pastor, e o ódio? O que vem a ser o ódio? Alguns irmãos falaram: então o ódio é o contrário disso. O ódio significa, então, não fazer a coisa certa na hora que ela precisava ter sido feita. Aí eu falo assim: bateu na trave. Porque a palavra ódio significa amar alguém. Odiar significa amar alguém. Essa que é diferente. Significa amar alguém menos que outra coisa. Vou dar um exemplo. Eu sou casado com uma Cris. E eu digo que eu amo a Cris. Mas eu tenho vários livros. Se eu amo os meus livros mais do que eu amo a Cris, eu odeio a Cris. Em outras palavras, se eu amo a Cris menos que eu amo os meus livros, eu odeio ela. Por que isso? Porque de repente, se eu tiver que optar entre fazer uma coisa para ela
Ou fazer para os livros, eu faço para os livros e não para ela. E eu deixo de fazer a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, para fazer para outra coisa. Sabe como que eu posso odiar a minha esposa? Assim. Se hoje a minha esposa, ela quer ter tempo comigo para conversar. Ela fala, meu bem, eu quero conversar com você. E eu viro para ela e falo assim, olha, hoje eu não vou poder conversar com você. Porque eu preciso estudar mais a palavra. Eu vou pregar no domingo à noite. Ou eu não posso conversar com você porque eu marquei no futebol com os meus amigos. Eu amo mais a outra coisa do que você. Odiar significa quando eu amo alguém ou alguma coisa menos do que a outra. Isso é odiar. Isso significa que eu posso odiar alguém gostando dela. Eu posso odiar os meus filhos, mesmo gostando muito dos meus filhos. Como eu odeio os meus filhos gostando muito deles? Eu sei, e eu tenho condições financeiras para dar uma educação de qualidade para os meus filhos. Mas eu prefiro dar uma educação de má qualidade para andar de carro novo no ano. Eu gosto mais do carro novo do que dos meus filhos. Isso é ódio. Eu deixei de fazer o certo para eles, porque eu quis fazer o certo para mim. Os irmãos estão me compreendendo? Sim. Vamos colocar no português bem simples. A palavra ódio significa ignorar. Português bem claro. Ignorar. O que João escreve no versículo 10, no versículo 9, é assim: aquele, porém, que diz que está na luz, que diz que está com Deus, mas ignora o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que diz que vive com Deus, que ama o Senhor, mas ignora o seu irmão, está nas trevas. Olha o versículo 10. Aquele que prefere o seu irmão permanece na luz, e nele não há escândalo. Sabe o que significa a palavra escândalo? Escândalo significa levar o outro a cometer um erro. Se eu faço certo na hora certa para o José Mário, eu evito que o José Mário tenha uma impressão errada de mim, e eu não levo ele a errado. Como é que eu posso levar o José Mário a errado? Quando ele se levanta contra mim. Se ele se levantar contra mim, ele está errando. Porque a Bíblia fala que eu sou ungido do Senhor. Porque eu faço parte do corpo do Senhor. Do mesmo jeito que todos nós somos ungidos do Senhor. Isso significa que se eu me levantar contra o Henrique, eu estou em situação arriscada com o Senhor. Não vou perder minha salvação, mas ele vai consertar comigo isso. Isso significa que se eu levantar contra o José Mário, eu vou ter um problema para consertar. Mas, muitas vezes como pastor, eu posso colocar o José Mário numa situação que ele vai ficar de lado comigo. Se eu deixar de fazer a coisa certa para o José Mário na hora certa, ele vai poder parar e pensar, mas ele não fala que ele é pastor? Mas ele não prega a palavra todo domingo? E ele teve coragem de fazer isso comigo? Ele teve coragem de falar desse jeito comigo? O que João está fazendo? João, de repente, ele fala: olha, gente, nós temos um rei, nós temos um mandamento a seguir.
E aquele que conhece Ele, que anda com Ele, não ignora o seu irmão. Não ignora o seu irmão, aquela pessoa que está em Cristo com Ele. João está dizendo o seguinte, que aquela pessoa que faz o certo na hora certa para o irmão, não leva o irmão a cair no erro. É certo que fofoca na igreja é algo terrível, mas é certo que se eu dei a causa para a fofoca, eu preciso também parar e repensar as minhas ações. Eu preciso olhar, porque muitas vezes eu estou falhando com meu irmão, odiando ele, ignorando meu irmão. Vamos ampliar isso daqui, no seu boletim. Na página de Cassimbeiro, lá no final, eu ampliei o versículo de João. Dentro do boletim, lá no final, lá embaixo. No meio do boletim, lá embaixo. Terceira página. Todos encontraram. Olha como está o versículo de João escrito de uma forma ampliada, trazendo sentido. Trazendo sentido. Eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que a sua tradução está errada. Eu só estou ampliando o sentido. Sua tradução está corretíssima. Diz assim: aquele que diz que está na luz e ignora seu irmão, por preferir outra coisa a não ser o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que prefere seu irmão, fazendo para o irmão o correto a ser feito, no tempo correto de se fazer, está na luz, e nele não há motivo nenhum de levar o irmão a desviar-se da fé. Mas aquele que ignora o seu irmão, por preferir outra coisa a não ser o seu irmão, está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhes ensinam os olhos. João está dizendo: não ignora os seus irmãos. Sabe como nós ignoramos os nossos irmãos? Por tantas coisas. Quero falar de 3 coisas como nós ignoramos os nossos irmãos. A lista pode ser gigantesca, mas eu gostaria de convidar a igreja para que essa semana nós olhássemos para nós e víssemos: meu Deus, como que eu tenho ignorado os meus irmãos, e a gente poder mudar de atitude no Senhor. Primeira coisa, nós ignoramos o nosso irmão quando nós estamos guardados nos nossos sentimentos, quando nós estamos chateados. Quando eu estou chateado, eu acho que eu tenho direito de pirraçar, de fazer uma pirraça. De repente, eu ajudo o Zé Mário em tantas coisas. Eu vou na casa dele, trago ele para o culto. Vou na casa dele, trago ele para a oração. Vou na casa dele, trago ele para alguma coisa. Se nós meu carro, mas um dia, meu carro estragado, eu falo: José Mário, me busca para ir para o culto. Ele vira para mim e diz: não tem jeito, você vai a pé. Eu estou muito ocupado aqui em casa. Você vai para mais cedo. Só eu não vou conseguir ir até o culto hoje sozinho a pé. Hoje não dá, Daniel. Não dá. Todos nós vamos desligar o telefone com raiva. Todos nós vamos ficar com vergonha de ser mais. Busquei todo dia.
ensinar para ele. Eu vou ensinar para ele que é precisar de alguém que não ajudar. Nós pensamos. E um dia ele liga para mim e fala: Daniel, você pode dar uma olhada para hoje? Eu lembro daquele dia. Eu lembro do sol. Eu olho para os calos no meu pé, as bolhas que foram feitas. Eu falo: miserável. Minha vitória de sabor de mel. Vai bem. E eu falo para ele: não dá certo. Tem um problema aqui em casa, você vai ter jeito. Ou eu vejo o celular tocando, Zé Mário: deixa eu tocar, deixa eu tocar. Zé não tem mais. Às vezes o irmão nos chateia. Às vezes ele não me cumprimenta na rua. Às vezes ele me dá um calote. Às vezes ele me trai mesmo. Falou mal de mim. Todo mundo sabe. E agora ele precisa de mim. Eu ignoro ele. Eu não quero estar com ele. Você não ajuda. O dia que a crise me pirraça, faz tudo do jeito que eu não queria. Quando você vai ver, em 3 dias emburrado, não olho na cara dela. Beijo no chão. Durmo lá na sala, longe dela. É minha irmã em Cristo. E às vezes eu deixo a chateação fazer com que eu vou ignorar, eu vou odiar. Aquele que odeia seu irmão não está com o Senhor. Aquele que ignora o seu irmão não está na luz. A outra coisa é quando nós estamos desanimados ou cansados. Estou cansado. A Ana Carla está precisando tanto de uma visita. Eu preciso ir lá orar com ela. Mas a minha semana foi tão difícil. O certo a se fazer é eu ir orar com a Ana Carla para que a fé dela seja fortalecida. Eu prefiro levantar os meus pés. Eu ignoro a necessidade dela. Por causa do meu cansaço. E aí amanhã eu estou bem. E aí mesmo assim eu não vou. Deixa eu lá. Ah, Aparecida vai visitá-la. Não precisa que eu fale. Eu ignoro. Às vezes nós estamos desanimados na fé. E por estar desanimado na fé, eu quero largar tudo, não quero fazer nada. É como dizer, eu tenho compromisso de trazer e eu penso, essa igreja não está com nada mais. Acho que eu não vou mais fazer parte dela mesmo, não vou mexer mais nessa célula, coisa nenhuma. Ignora a necessidade. O pastor pregou demais hoje. O culto acabou de tarde. Eu preciso fazer meus filhos dormirem. Eu ignoro o meu irmão que está aqui e não gasta nem 5 minutos para conversar com ele. Quero ir embora depressa. Não quero gastar tempo. Talvez Isaías que está aqui depois de muitos cultos, na verdade, está com todo mundo.
Mas de repente eu olho para ele. Ah, o Isaías está aqui. Mas acaba tudo, eu estou cansado, eu não vou lá conversar com ele, gastar um tempo. Que foi, meu irmão? Que bom te ver aqui de novo. Que bom que você veio. Semana eu quero te visitar. Não. Mas eu ignoro, meu irmão. Porque eu estou com pressa de ir para casa. Para fazer não sei o quê. A minha pressa, o meu cansaço, o meu desânimo é maior, é mais importante. Eu amo mais essas coisas do que o meu irmão. Isso é ótimo. E aquele que anda no ódio está longe disso. A Bíblia fala que ele está em trevas, anda nas trevas, não sabe para onde ele vai, porque as trevas estão enfumaçando os seus olhos. Sabe o que essa palavra doeu em mim essa semana? A boca fala que eu acho que eu não tenho cara para pregar essa igreja. Outra coisa, a nossa vida agitada. Nós nos ficamos tão desligados. Tão desligados. Vê o nosso ponto de desligamento. Quem levanta a mão? Vou citar nomes de algumas pessoas que eu amo. Se você achar ruim eu citar o seu nome, você vai me perdoar. Nenhuma dessas pessoas pediu por falar. Mas esse ano, famílias preciosas da igreja perderam entes queridos. Quantos de nós vamos lá visitados? Quantos de nós paramos a nossa vida corrida? Vamos fazer o que tínhamos que fazer. Orar com meu irmão. Perdeu os esposo. Perdeu o filho. Quantos de nós paramos a nossa correria inteira e dizemos: tem algo mais importante. Tem uma pessoa mais importante. Meu irmão em Cristo. A pessoa com quem eu vou viver a minha eternidade. A pessoa com quem compartilha comigo a vida que está em Deus. Eu vou parar tudo. Estar com essa pessoa. Nem que seja 30 minutos. Só para estar ali. Quantos de nós? Esses dias, meu irmão muito querido da igreja, uma Erciliane, perdeu o irmão. A irmã Erciliane, da célula da irmã Célia. Quantos de nós vamos visitar a irmã Erciliane? Muitos de vocês nos perguntando: quem é ela? Eu não sei quem é ela. Nem sabia que o irmão dela tinha morrido. Ela está muito frequente nos nossos cultos. Ela senta ali atrás. Mais um minuto de papo, ela está sentada. Ela louva o Senhor. O nosso maior escândalo não é de não visitá-la porque o irmão morreu, de não saber quem ela é. A pessoa que está presente nos nossos cultos, essa nossa correria, a nossa vida pesada. Deixa ela sentada aqui, aguardando a carona durante muito tempo. Mas porque nós vamos as nossas famílias, nós não temos tempo de estar mais verdade. Você está vivendo um monte. O que eu posso te ajudar? Tem alguém na Bíblia com você? Tem alguém orando com você? Tem alguém te acompanhando? Qual o seu telefone? Eu quero mandar uma mensagem para você essa semana. Aquele que diz que está na luz e que mora no seu irmão, por preferir outra coisa,
a não ser o seu irmão, até agora está nas trevas. Deus é misericórdia. Essa palavra é para nós, para mim, é para mim. Aquele que prefere o seu irmão, fazendo o irmão correto, na hora que correr precisa ser feito, no tempo de se fazer, este está em Deus. E nele não há motivo de fazer esse irmão a desviar da fé. Imagina se essa irmã não queria. Fala o seguinte: eu queria tanto o Senhor, eu estava disposta a buscar o Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu fui nas reuniões da igreja, mas ninguém nunca veio me visitar, nunca conversaram comigo, nunca se sentaram comigo. Eu prefiro ficar onde eu estava, do jeito que eu estava. Eu tenho amigos melhores assim. O Senhor nos livre de ser motivo de alguém desviar da fé, porque nós estamos ignorando essas pessoas. Mas aquele que ignora seu irmão, por preferir outra coisa, a não ser o seu irmão, está em trevas. E anda em trevas. E não sabe para onde anda. Porque as trevas enfumaçam os olhos. Eu tenho meu grupinho, eu tenho a minha linha, eu tenho os meus puxados, eu ando daqui para ali, mas eu estou ignorando meu irmão. Pastor, agora eu preciso conhecer todo mundo aí, pelo menos a nossa célula. Vamos começar o beabá aqui pequenininho. Vamos lembrar daqueles que estão em nossa célula. Olha quantos irmãos nós estamos presentes hoje. Poderíamos, essa semana, entrar em contato com os da nossa célula. A gente aprende de pouquinho em pouquinho. Visitar alguém. Ver o que está acontecendo. Nós precisamos aprender a fazer o nome. Não precisamos visitar a igreja inteira. A nossa célula. A gente aprende a visitar um, depois o outro, depois mais outro, mais outro, mais outro. Mas nós não podemos ignorar. Não podemos. E João, versículo 12 a 14. Deixa eu buscar o tempo, claro. Ele vai contar para quem ele escreve. Ele está escrevendo essa carta para os crentes. Ele divide o crente em 3 categorias. Essas categorias estão ligadas à maturidade cristã. Ele escreve para os filhos, ele escreve para os pais, ele escreve para os jovens. A primeira coisa que ele diz para os filhos: escreve para vocês, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Mas escrevos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque conhecestes o maligno. Aí ele repete: filhos, eu vos escrevo porque conhecestes o Pai. Pais, eu vos escrevi porque já conhecestes aquele que era desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós,
vivência X9. Primeira turma, João está escrevendo para as criancinhas. Toda essa carta, todas essas coisas sobre amar o outro, sobre amar a Deus, João está escrevendo para aqueles que são novos na fé. Ele diz assim: as criancinhas são aqueles que sabem duas coisas. A primeira coisa que elas sabem é que os pecados delas são perdoados. É a primeira coisa na vida cristã. É a primeira coisa que você sabe quando você conhece o Senhor. Os seus pecados são perdoados. E a segunda coisa, agora você pode chamar o seu Deus de Pai. Ele falou, escrevendo para você, que só sabe isso. Que só sabe que o seu pecado foi perdoado, que você tem um Pai. Mas eu também estou escrevendo para os jovens, aqueles que já andaram mais na vida cristã, aqueles que já percorreram mais um pouco nas adversidades, que experimentaram coisas, que experimentam de milagres, que oram por cura, por libertação, e são cheios da vida de Deus, que colocam o diabo no lugar dele, que estuda a palavra, que lê a palavra porque querem conhecer Deus. O jovem na fé é aquele que quer ver milagres acontecendo. O jovem na fé é aquele que quer ver as pessoas andando na cadeira de roda. Os jovens na fé é aquelas pessoas que gostam mesmo de aprender mais da palavra para conhecer mais o Senhor, para conhecer mais a Deus. São jovens e lutam contra o inimigo, vence o pecado, expulsa Satanás, faz célula evangelística, vai dali, vai de cá, vai de tudo. João está escrevendo, nós vamos escrevendo para vocês. Para aqueles que estão começando, só existe um rei. Pecado é quebrar a lei dele. E aquele que conhece, guarda os mandamentos e não ignora o seu irmão. Eu estou escrevendo para vocês, faz um monte de coisa, lidera a célula, lidera a criança, que expulsa o demônio, que lê a Bíblia, que estuda, que vem, que faz tudo. Não se esqueça de uma coisa: o Senhor é rei. Obedeça os mandamentos dele. Porque se nós quebrarmos, nós estamos pecando. Conhecer a ele significa obedecer. O ignorante do Senhor. Ele escreve para os pais. E para os pais ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa para os pais. Vocês conhecem ele desde o princípio. Em outras palavras, eu não preciso falar muita coisa para vocês. Vocês sabem de tudo isso. Vocês conhecem ele há muito tempo. A maior maturidade do crente é aquele que conhece o Deus que tem. Aquele que conhece o Deus que tem, diante de um texto desse, estremece inteiro. Eu conheço ele. Eu conheço esse Deus. Então, tenha ele como rei. Guarde os seus mandamentos. Viva do jeito que viveu. Não ignore o Senhor. E João diz: essas coisas eu vos escrevi para que saibais e tenham a vida eterna. Vamos ficar de pé. Pode fechar os seus olhos.